Oi, lindos e bonitos. Então, o segundo ano agora vai conseguir dar uma acalmada, porque a gente vai começar um conteúdo diferente. Um conteúdo que ainda faz parte da dinâmica, mas que vai conseguir abrir um novo caminho para pensar movimento, para estudar movimento. Então, vamos lá. A gente começa agora com uma definição que chama trabalho, uma grandeza chamada trabalho. E aí começa a minha primeira dificuldade, né? Porque o que é trabalho? Ah, fulano arrumou um trabalho. Ah, fulano só dá trabalho. Ah, eu tenho um trabalho para entregar. Ah, eu não vou fazer não porque isso dá muito trabalho. Então, assim, existe o conceito de trabalho no seu cotidiano, que está atrelado à dificuldade, está atrelado à entrega, está atrelado à execução de serviços. Mas quando a gente entra na ciência, agora eu abri a portinha aí, ó, e coloca aí, ó, existe mais uma definição de trabalho, a definição feita para ciência, tá? Então, nas ciências da natureza, trabalho tem uma definição que não tem nada a ver com a definição do seu cotidiano. Respira, segura na minha mão e vem comigo. A grandeza trabalho, primeiro, por notação, a letra dela, eu vou usar o tal. Eu prefiro usar o tal agora, porque vai chegar um momento em que o W vai ser utilizado como uma unidade de medida. Mas muitas vezes você vai pegar o livro didático que vai estar lá escrito assim, trabalho é W. Ah, por que W? W vem do inglês work. Então, se você estiver usando essa definição de W, ela não é errada. Mas eu, enquanto professora, prefiro o tal, que é uma letra grega, tá? Ali ele tá muito bonitinho. Vou fazer aqui do lado, você vai ver, ó. Mas eu vou fazendo assim, desse jeitinho, tá? Depois, se você quiser ver como é que é o tal bonitinho, dá uma googlada aí, ó. Você consegue achar um tal bonitinho pra você conseguir fazer. Então, vamos lá. Eu preciso definir trabalho para você. E o jeito mais bacana que eu encontrei de definir trabalho foi lembrar uma definição que já foi feita no ano passado. Então, eu vou te contar o seguinte. O universo, ele apresentou para nós duas possibilidades de trocar energia entre dois corpos ou dois sistemas. A primeira possibilidade foi alvo do estudo do ano passado. Vocês estudaram muito essa primeira possibilidade, que é chamada calor. Eu consigo trocar calor entre dois corpos ou entre dois sistemas por diferença de temperatura. Então, vamos lá. O calor. Calor é uma forma de transferência de energia. Aceita isso. Calor é uma energia e é uma energia em movimento. Ninguém possui calor. Você não pode falar, eu estou com calor. Isso é cotidiano. Científico o calor está saindo do meu corpo e indo para outro corpo, ou o calor está vindo em direção ao meu corpo, mas ele não te pertence, tá? E aí lá a gente define o calor sensível e o calor latente. O calor sensível, ele está associado à temperatura dos corpos. Então eu desenhei aí para vocês, agora eu tô falando dessa partezinha aqui, ó. O corpo A e o corpo B. E eu já deixei de cara indicado que o corpo A tem uma temperatura superior ao corpo B. E aí vocês aprenderam que é uma definição, chama lei zero da termodinâmica, que o corpo de maior temperatura cede calor para o corpo de menor temperatura. Então, o calor é uma energia que se movimenta entre corpos. E quem induz esse movimento, quem permite esse movimento é a diferença de temperatura. E a regra é que sai do de maior para o de menor temperatura. Até quando? Até que os dois corpos atinjam um equilíbrio térmico. E qual é a evidência que a gente tem que o calor saiu de um corpo e foi para o outro? Porque se eu não vejo, qual é a evidência física que eu consigo falar que houve transferência de energia? A temperatura. O corpo A, a temperatura diminuiu, o corpo B, a temperatura aumentou. Você consegue afirmar que isso só é possível se a energia saiu de um corpo e foi para outro. A outra opção de calor que vocês trabalhavam foi o calor latente. O calor latente é aquele calor que está atrelado à mudança de fase da matéria. Lembra que fase a gente estuda 3 principalmente, né? Sólido, líquido e gasoso. Então, por exemplo, por diferença de temperatura, eu vou pegar a chama e eu vou aquecer um gelo, o calor sai da chama e vai para o gelo. A gente tem aí uma situação muito específica que o gelo não varia de temperatura. Então, eu não consigo chegar. Então, assim, eu tô pegando ali um gelo a 0 graus Celsius, tá? A gente entende que essa situação específica de não variar de temperatura e mudar de fase acontece para temperaturas específicas. Então, da água ali a 0 graus Celsius. Então, eu não tenho... A evidência física não é a mudança de temperatura do corpo. Mas eu consigo perceber que houve troca de energia entre a chama e o gelo. Por quê? Porque há uma mudança de fase. A evidência física que eu tenho é que o gelo não tá mais, então não é mais água na sua forma sólida, e sim água na sua forma líquida.
Então tá ali, eu consegui perceber que eu precisei de energia para romper as ligações estruturais que faziam a água ser sólido e transformar a água em líquido. Então tá. Mas aí vem a minha próxima pergunta. Então, se a gente entendeu todo o rolê do calor, ou seja, eu consigo trocar calor entre dois corpos por causa da diferença de temperatura, vem uma pergunta muito poderosa. Então quer dizer que dois corpos que estejam à mesma temperatura não podem trocar energia entre si? E a minha resposta é sim, podem trocar energia, só que ela não chama calor. Tá? Calor é específico para troca de energia devido à diferença de temperatura. Parou, largamos lá, vim para cá. Então, eu não consigo dar energia para ninguém? Não é possível eu transferir a energia do meu corpo para lugar nenhum? E é isso que vai definir o que a gente chama de trabalho. Trabalho, assim como o calor, também é uma forma de transferência de energia, tá? Então, o universo te deu de presente duas formas, o calor e o trabalho. Então, se tem um corpo ganhando ou perdendo energia, ou é através do calor, ou é através do trabalho. Qual é a definição de trabalho? Então, vamos lá. Trabalho é energia fornecida ou retirada de um sistema através de aplicação de uma força que produz deslocamento. Então, o jeito da gente perceber fisicamente o elemento, então assim, a prova física que houve transferência de energia, primeiro, eu preciso que haja força, e o segundo, eu necessito que haja o deslocamento daquele corpo. Aí eu vou poder falar, houve transferência de energia. Isso de forma análoga é quando a gente, por exemplo, percebe a variação de temperatura. A variação da temperatura comprova a transferência. No nosso caso, a aplicação da força, quando há deslocamento, comprova a transferência, tá? Então, grandeza, o trabalho, é uma forma de transferir energia de um ponto para outro. Então, é um jeito que a gente arrumou de calcular essa energia transferida. E mais ainda, ela é uma grandeza escalar. Então, a gente sai um pouco desse mundo de Newton, que é extremamente vetorial, direção, sentido, aponta para cima, aponta para baixo. E a gente vai para o mundo onde a grandeza é definida literalmente, simplesmente por um número e uma unidade de medida, tá? E aí a próxima pergunta, mas como é que a gente calcula trabalho? Então eu vou te dar 4 situações e eu vou te contar como é que é a nossa ideia de trabalho para a gente construir essa equação. Quem é a minha primeira situação? A minha primeira situação, eu tô aplicando força num corpo, mas esse corpo não sai do lugar. Então, vamos colocar uma situação real, é você tentando empurrar um caminhão-tanque. Só você, única e exclusivamente. A única pessoa no mundo que eles pediram para dar uma ajudinha e empurrar um caminhão-tanque. Meu amor, você pode fazer força. E aí eu quero que você... Vamos começar a desatrelar um conceito do outro. Eu sei que você vai fazer força. Eu sei que você vai ter um grande desgaste físico. Mas a definição de trabalho na física não tem nada a ver com como é que você se sente. Desculpa, mas a gente não quer saber se você tá cansado ou não, se é difícil ou não. Isso não quer dizer se é... Isso, então assim, a realização de trabalho não implica no trabalhoso como definição. Não é extenuante. Eu não quero saber se é extenuante ou não. Eu quero saber se, ao aplicar a força, o corpo conseguiu produzir deslocamento. E por maior que seja a força que você faça, se o objeto não deslocou, a gente vai definir que não houve realização de trabalho. Ou seja, a gente vai definir que o trabalho foi nulo. Então, a primeira definição já vai te ajudar a tatear que se não houver deslocamento, a gente não consegue falar e falar assim, olha, conferir e falar, olha, então, não houve deslocamento não, moço. Se não houve deslocamento, eu não consegui transferir energia. Então, você vai falar que não houve realização de trabalho. Qual que é a próxima situação que a gente vai trabalhar? Você vai pegar esse corpo e vai aplicar uma força. Mas agora você vai conseguir deslocar. Mais ainda, você vai conseguir deslocar esse corpo na mesma direção e sentido da aplicação da força. Eu vou poder falar que força e deslocamento são paralelos. Então, eu vou escrever aqui, ó. Essa situação é super bonita. O vetor força e o vetor deslocamento são paralelos. Esse é o jeito matemático de escrever isso, né? Mó bonito. Então, nesse caso, a gente está na melhor situação possível. É quando você está transferindo energia do seu corpo através da sua mãozinha e você consegue pegar essa energia
e fazer com que o corpo se desloque. Então eu consigo perceber a transferência de energia. Tá? Então, feito isso, essa é uma situação onde a gente fala que o trabalho aconteceu. E mais do que isso, a gente vai falar que o trabalho é positivo. O trabalho vai ser definido como positivo quando você aplicar a força num corpo e ele se deslocar nessa mesma direção e sentido. Então aqui, ó, a gente tem alguns exercícios mais antigos gostam também de definir como trabalho motor, tá? Quando a força e o deslocamento estão na mesma direção e sentido. Ou seja, quando eu aplico a força sobre um objeto, ele se desloca na mesma direção e sentido da aplicação dessa força, tá? Mas é a mesma coisa que trabalho positivo. O que eu tenho aqui agora, na minha situação 3? Então, eu indiquei o deslocamento desse corpo. Ele continua se deslocando da esquerda para a direita. Só que eu te mostrei que eu estou fazendo uma força para cima. Então, tem uma cordinha ali ligada no nosso corpo e eu tô puxando esse corpo para cima. E aí, se a gente estivesse dentro de sala, a gente faria discussões homéricas sobre isso, porque essa situação é maravilhosa. Mas eu ia te perguntar assim, essa força ajuda ou atrapalha no deslocamento? Em geral, vocês atrelam essa força com uma força facilitadora ou dificultadora do movimento. Sendo que eu tô perguntando para vocês é o seguinte, eu quero trabalhar essa ideia para tirar de vocês essa associação errada que a gente faz, de que trabalho tem a ver com dificuldade de realização, e mais, melhorar a minha pergunta, do tipo, essa força é a responsável por esse corpo deslocar para a direita? Então, puxar um corpo para cima, fazer força para um corpo para cima, faz ele ir para frente? É ela responsável por esse deslocamento? Porque, observa lá, quando a gente fala de trabalho, eu falo que é uma força que produz deslocamento. Eu preciso perceber isso no meu desenho. E eu não percebo, essa força que está perpendicular, ela não é responsável pelo deslocamento. Ela não ajuda e nem atrapalha, ela não participa. Seria a mesma coisa se eu falasse que eu tenho uma mãozinha empurrando esse corpo para baixo. Uma mãozinha que empurra esse corpo para baixo, uma força perpendicular para baixo. Ajuda ou atrapalha para a realização de trabalho? Bom, pouco importa. Porque essa força não é a força responsável pelo deslocamento que eu estou analisando. Então, nesse caso, essa força aqui, vou colorir até de rosa, ó. Essa força aqui, ó, ela não realiza trabalho. Esse deslocamento aí não foi por causa dela. Então, quando o exercício te contar que a força que está atuando no corpo é perpendicular ao deslocamento, a próxima relação que você tem que fazer é essa força não auxiliou no deslocamento, nem a favor ou nem contra. Então, essa força não realizou trabalho. Então, vamos lá. Próxima e última situação que a gente vai analisar é a situação 4. Eu quis construir ela numa ideia que vocês conseguissem ver algum análogo do cotidiano para que vocês entendam ela melhor. Se você quiser imaginar, de novo, pega aquele caminhão-tanque que a gente usou no primeiro exemplo e coloca ele numa rampa. Você colocou ele numa rampa. E aí a pessoa vira para você e fala assim, então, faz força aí, não deixa ele descer não. Então a situação inicial é essa que tá pontilhada, né? Então é essa daqui. Imagina que você tá lá no alto de um morro e a pessoa vira pra você e fala assim, faz força e não deixa o caminhão descer. Meu amor, então, não é do seu desejo, mas vai descer. Vai descer e se você tiver a mesma velocidade, pelo menos você não morre. O que acontece? Você vai fazer força numa direção e vai ter deslocamento? Vai. Mas o deslocamento vai acontecer na mesma direção, mas no sentido oposto. Então, eu consigo perceber que eu tô tentando transferir energia pro sistema? Sim. Eu tô transferindo energia pro sistema? Sim. Você tá ganhando? Não. Essa força conseguiu fazer com que o corpo fosse pra frente? Não. Mas você deixou de aplicar essa força? Também não. Então, você tem força numa direção, mas o deslocamento na outra. O que a gente vai falar, então, é que houve realização de trabalho? Houve. Mas esse trabalho vai ser denominado trabalho negativo. É quando a aplicação, mesmo você aplicando a força, houve deslocamento, mas o deslocamento está no sentido oposto.
Uma outra classificação que você pode encontrar para o trabalho negativo é trabalho resistente, tá? Dito isso, feito isso, o que a gente vai ter? Aqui. Eu quero que você observe o ângulo feito entre o trabalho e o deslocamento. Isso vai ser importante pra gente. Ó, na situação 2, qual é o ângulo? Bom, se eles são paralelos, têm a mesma direção e o mesmo sentido, então no fim das contas eles estão formando o ângulo. Eu vou colocar numa outra corzinha ali em cima. Pra cá. Pra cá. Mesma direção e mesmo sentido. Se eu superpor um sobre o outro, eu quis desenhar os dois em cima pra você ver, posso até fazer. Eu vou fazer um mais gordinho. Então tá aqui, ó, nesse caso. Esse é o deslocamento. E a força tem a mesma direção e sentido. Essa é a força. Pergunta, qual é o ângulo feito entre os dois? 0 graus. Eu adoro fazer pergunta para mim mesma. No segundo caso, eu já escancarei qual é o ângulo, né? Eu já falei que a força e o deslocamento são perpendiculares entre si. Então, o ângulo aqui faz 90 graus. E no nosso último caso, eu tenho o deslocamento numa direção, vou colocar como se fosse retinho. E a força na mesma direção, mas no sentido oposto. Qual é o ângulo formado entre força e deslocamento? O ângulo formado é de 180 graus. E aí nós vamos relacionar a fórmula, né, pra gente calcular trabalho, vai se importar com esse ângulo que força e deslocamento possuem. E ela vai se importar usando esse ângulo, usando uma função trigonométrica. Uma função trigonométrica, que quando o ângulo for 0, o valor é máximo. Quando o ângulo for 90, o valor é nulo. E quando o ângulo for 180, o valor é negativo. E aí eu já vou te contar de cara que função trigonométrica que a gente escolhe. O cosseno. Então, o que a gente vai ter? A equação que define cálculo de trabalho, ou seja, o valor da energia trocada entre um sistema e um corpo, vai ser calculado como? Então, eu vou ajudar que eu vou colocar os nomezinhos. Isso daqui é o trabalho. Trabalho é igual a força aplicada no corpo, vezes o deslocamento produzido no corpo, e aí eu vou colocar aqui, ó. Eita, vou roubar. O cosseno entre o ângulo, né? O cosseno do ângulo. Lembra que deslocamento é uma grandeza vetorial, distância não. A gente está usando deslocamento, tá? Por isso que a gente está conseguindo construir um vetor, um ângulo entre esses dois vetores. Mas por incrível que pareça, você multiplica dois vetores e acha um número. Trabalho é uma grandeza escalar. Você vai fazer o cálculo, você vai achar um número. E agora eu vou te contar qual que é a unidade de medida. A unidade de medida vai ser... Então, aqui, ó. O que é trabalho? Trabalho vai ser a unidade de medida de força, que é Newton, vezes a unidade de medida de deslocamento, que é metro. Nós vamos batizar que todas as vezes que você se deparar com o produto Newton vezes metro, você vai chamar esse produto de... Então, a fala desse nome tem várias. Então, tem joule, tem joule, tem joule. Então, geralmente com vocês eu vou falar joule, tá? É o jeito que a gente acaba aprendendo, mas fica ao seu gosto. Em geral, joule, tá? Então, o trabalho, ele é definido por joule. A troca de energia entre dois corpos é joule. Tranquilo? E aí eu vou fazer algumas observações. A primeira observação, que é muito importante com relação a essa equação, é a seguinte. Essa equação só pode ser aplicada quando a força que atua sobre o corpo for uma força constante.
E fala assim, professora, uma força variável, ela não realiza trabalho, então não dá para calcular. Então, assim, sim, qualquer força pode realizar trabalho, sendo ela constante, sendo ela variável. A equação é que não consegue fazer o cálculo para uma força variável. Se a força que você estiver trabalhando for uma força variável, a única possibilidade do cálculo do trabalho é o cálculo gráfico, tá? Então, vai ser dado através do gráfico. A ferramenta gráfica, ela permite o cálculo do trabalho independente do comportamento da força. Então, se eu te der um gráfico força versus deslocamento, o gráfico consegue literalmente responder qualquer pergunta. Então, vamos lá. Vamos pensar o seguinte. O primeiro gráfico, o gráfico 1, é o gráfico de uma força constante. Então, aqui ele mostra que a força permaneceu constante com o passar do deslocamento. Então, tá aqui, ó. Vou marcar essa área aqui, ó. Como é que você calcula a área nesse caso? Então, a sua área vai ser dado base vezes altura, porque isso é um retângulo. A sua base valendo deslocamento, a sua altura valendo uma força F' qualquer, ó. Então, esse daqui é um D qualquer, né? Então, se você falar força vezes deslocamento, só ajustando força vezes deslocamento, é a definição pra gente de trabalho, tá? Então, nesse caso aqui, ó, ou em qualquer caso, a gente vai definir o quê? Que a área abaixo do gráfico é o trabalho realizado pelaquela força. E se a força for variável? Então, no segundo gráfico, a gente tem 2 momentos onde a força é variável. Nesse primeiro momento, onde a força aumenta, depois ela permanece constante, e depois essa força diminui e volta a ser 0. A área abaixo desse gráfico define o trabalho realizado por essa força. Então, a área... Calcular o trabalho através da área é uma ferramenta extremamente poderosa, tá? Última coisa, trabalho vai ser sempre... A área vai ser sempre uma grandeza positiva, né? Não existe área negativa. Então, fica para você a interpretação se vai ser negativo ou não, de acordo com o enunciado do exercício que você estiver trabalhando. Se o seu exercício está indicando que o trabalho é negativo, isso é a única forma de calcular o trabalho através da área, você vai calcular a área, mas depois você vai indicar lá que ele é negativo, colocando menos na frente, no final de sua conta, tá? Aí você justifica lá e fica bonitinho. Então tá. Daqui a pouco eu posto mais 2 exercícios para vocês verem como é que funciona o trabalho. E na aula que vem, a gente vai fazer trabalho de forças específicas, né? Então, a gente vai retomar um pouco aquelas forças, mas agora pensando no cálculo de como é que essas forças conseguem transferir energia, pensando então em trabalho, né? Como é que é a transferência de energia através de determinada força, tá? Beijo pra vocês, espero que vocês tenham entendido e mais ainda, espero que vocês tenham gostado, tá? Beijão!